Estamos aqui no estúdio com a Raquel Castro, editora de vídeo, investigadora de ambientes sonoros. Nós estivemos aqui um bocadinho à conversa sobre isso mesmo, não é? Partes muito do teu trabalho sobre estes ambientes. Como é que despoleta essa tua vontade de trabalhar o som? Então, eu há mais de 13 anos, em 2003 mais ou menos, tinha um projeto com o Tiago Pereira, que ele, enfim, de recolhas de tradição oral, um bocado. O Tiago Pereira tem hoje a música portuguesa a gostar dela própria. Sim, sim. E na altura nós andámos a fazer várias recolhas em várias zonas do país e eu estava inscrita em mestrado em Ciências da Comunicação e andava à procura de um tema para investigar. E para mim pareceu um bocado lógico. Eu tinha estado em Trás-os-Montes, tinha estado no Douro, tinha estado em várias zonas e tinha começado a perceber-me da identidade dos lugares, que também passava por variáveis sonoras, não é? Trás-os-Montes soava-me de uma maneira, o Douro Litoral soava-me de outra, e comecei a pesquisar coisas relacionadas com a partir da ideia de identidade sonora dos lugares. E pronto, e a partir daí nunca mais parei de me debruçar sobre esta matéria. A partir daí que tu depois surgiste Pronto, com a a partir ecologia daí, sonora? sim, a partir daí descobri que havia esse campo de estudos de ecologia acústica. Fiz, na altura, foquei o meu mestrado bastante aí. No fundo é uma disciplina que teve início nos anos 70 no Canadá e que se debruça sobre a forma como o som e o ambiente sonoro te afeta na tua vida, não é? A vários níveis, não só físicos como psicológicos, como de saúde a todos os níveis, como comunicacionais, enfim, há vários... E achas que é dada uma importância, uma relevância suficiente a esse... Acho que não é dada importância suficiente, que é uma questão bastante política até, mas cada vez mais é dada importância a isso, ou seja, mesmo a nível europeu, cada vez mais as políticas de ruído, de redução de ruído, têm vindo a debruçar-se cada vez mais sobre esta matéria. O que acontece é que o som tem uma natureza matemática que às vezes faz com que seja de difícil apreensão e não sei se por esse motivo, se também por outras questões, como por exemplo os cursos de arquitetura não terem grandes, não se debruçarem bastante sobre a acústica dos espaços, que é bastante importante, a maneira como tu usufruis de um espaço também passa pelo som. Influencia-nos, não é? De alguma forma. E pronto, são várias, mas é um facto que mesmo a nível político cada vez mais está na agenda política, mas sempre de um ponto de vista negativo do som, não é? Que é o som, ruído, da forma como ele te incomoda, como te afeta. E o que é importante, e cada vez mais há pessoas no mundo inteiro a investigar esta área, é começar a perceber que o som também tem significados e que não passa só por valores matemáticos de medição, como medição decibel, passa também por os significados que tu lhe atribuis, não é? Pois eu queria desenvolver um bocadinho essa dicotomia que existe e que tu própria exploras também no teu documentário do Soundwalkers, que é esta questão, este conflito entre a definição de barulho, de noise e de sound, som, porque, pelo que eu percebo, acaba por haver... Quer dizer, é um tema muito subjetivo. Para já há várias formas de aquilo que é ruído para mim não é ruído para ti. Exatamente, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Mas pronto, basicamente o ruído é uma falha num processo de comunicação, é tudo aquilo que impede uma comunicação de acontecer, não é? Mas pode haver várias formas de pensar o ruído. O som é tudo aquilo que nós ouvimos, não é? Que está num limiar da audição, que tem a ver com a audição humana e é tudo aquilo que é audível, mas o som é também uma coisa física, não é? A vibração, tu sentes com o corpo também. E há outras formas de te afetar para além da questão da audição, não é? Consideras o silêncio também uma parte importante do processo? Como John Considero, Cage? embora o silêncio seja uma inexistência, como o John Cage. Exato. Era obcecado pelo mesmo. Observou e bem, não é? É um facto que não é possível. Há ambientes tranquilos, podemos dizer que há ambientes mais tranquilos que outros, mas nunca consegues o silêncio absoluto, nem dentro de uma câmara anecoica, não é? Mas também não é isso que se pretende, não é? Porque o silêncio, o ruído é bom que aqui há imenso ruído porque há coisas a acontecer à nossa volta,
E o ruído significa que existe vida num determinado lugar, não é? Se houvesse silêncio absoluto não existiria vida alguma, pronto, e mesmo assim haveria sempre um zumbido de uma máquina. Enfim, mas se tudo se desligasse, todas as pessoas desaparecessem, se tudo, enfim, era o vácuo total, o vazio, o silêncio também. Que agora é mesmo impossível, porque nós vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, ainda há bocado estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Mas cada vez é importante também pensar que isso realmente nos afeta. Eu acho, o facto de fazer investigação, ou seja, esse percurso, depois eu realmente segui uma investigação académica, não é? Fiz o mestrado, agora fiz o doutoramento, mas não me considero propriamente uma académica no sentido estrito do termo, porque, enfim, no fundo foi um acaso da vida, ter feito um doutoramento, não é uma coisa que eu tivesse pensado que queria fazer. Sim. Foi uma forma, eu gosto de investigar, gosto de me debruçar sobre uma matéria, foi o tema que eu escolhi porque me foi apaixonando cada vez mais. Também surgiu um bocadinho no seguimento. Segue no seguimento, faz parte de todo um percurso. Depois, como eu sempre trabalhei com vídeo, como sempre gostei de falar com pessoas e de conhecer pessoas e de aprender com as pessoas, fui sempre recolhendo montes de material e montes de entrevistas e no fundo tenho já um arquivo grande, daí ter feito sempre vários filmes. Eu trouxe aqui alguns excertos. Sim. Desde o Soundwalkers, que é esse meu primeiro documentário, que tem já vários anos, foi uma coisa feita completamente sem nenhum objetivo de distribuição, mas que está online e tem mais de 17 mil visualizações online e tem tido feedbacks do mundo inteiro, já passou em várias conferências e coisas muito, a maior parte das vezes, muito relacionadas com som. E que nós aqui também vamos ter o prazer de emitir um teaser, não é? Um pequeno teaser que a Raquel nos facultou sobre o documentário Soundwalkers. Pronto. À parte disso, também fazes curadoria de eventos, certo? Produção de eventos, como o Festival quer dizer, eu estou sempre a procurar coisas para fazer. Também é um bocado essa vontade e há várias coisas que eu gosto de fazer. E pronto, e eu em 2014 propus um festival que se chama Jardins Efêmeros, que acontece em Viseu. Propus-lhes fazer um simpósio. Eu tinha estado já em várias conferências e simpósios sobre este tema, sobre som, sobre ecologia acústica, sobre estas questões. E sempre achei que não faz muito sentido tu estás a fazer a investigação para ela se encerrar em 4 paredes. Eu fiz agora uma tese de doutoramento, eu acho que não faz muito sentido aqui a fazer uma tese se vai ser lida por 7 ou 8 pessoas, percebes? E se eu acho que aquilo que é importante é nós termos um papel de intervenção e que tenha algum espírito quase meio missionário no sentido de promoção, político, de fazeres, ok, isto é o tema que eu estou a investigar, há várias formas de pôr as pessoas a pensar sobre ele. Os filmes são uma forma e o trazeres a arte às ruas e pôr as pessoas a pensar, de repente começa-se a falar sobre o assunto. E pronto, então essa minha primeira experiência foi a primeira edição do Invisible Places em Viseu, em 2014, correu muito bem, tivemos participantes de todo o mundo, foi super interessante. E ficaste com vontade de continuar. E na altura também, pronto, fiz uma pequena curadoria, um pequeno programa de instalações sonoras na rua e concertos, performances, workshops, passeios sonoros. Um passeio sonoro, por exemplo, não é por acaso que o meu filme se chama Soundwalkers. E que eu continuo a debruçar-me muito dessa ideia de passeio sonoro, porque no fundo um passeio sonoro é um método empírico de análise de uma paisagem sonora. É tu fazeres um percurso a pé, e como é que... com os ouvidos bem abertos, com o sentido da audição a prevalecer sobre os outros. E pronto, e é sempre uma componente importante e bastante interessante e que resulta muito bem para as pessoas perceberem, enfim, se focarem naquilo que estão a ouvir, porque normalmente as pessoas não estão conscientes ou não estão atentas. Quando estão atentas geralmente é porque alguma coisa lhes desagrada. Lá está o tal ruído, talvez. Depois disso, apresentei um projeto na EGA que foi super bem acolhido e que foi integrado nas festas da rua, que eu achei muito, muito importante o facto de ter sido integrado nas festas da rua, nas festas da cidade de Lisboa, na rua, porque
é uma coisa que é de acesso livre e as pessoas vêm e ouvem, experienciam e, enfim, é uma coisa absolutamente democrática, toda a gente pode ir e essa ver. lacuna existe em Portugal, quer dizer, não há assim tanta oferta nesse sentido de festivais ou eventos que possam, ou que se concentrem normalmente sim, na parte visual. Mas há muita gente já a trabalhar, quer dizer, há muita gente a trabalhar esta área Portugal e pessoas com trabalhos incríveis e várias, e mesmo desde associações, artistas individuais, investigadores. Eu não sou a única, nem tenho qualquer pretensão de coisa alguma em relação a isso. Aliás, nada disso seria possível se não existisse de facto já várias pessoas a trabalhar na área e pronto, e isso é muito importante. Eu tenho uma questão muito curiosa em relação especificamente ao Festival Soa Lisboa. Lisboa Soa. Ou Lisboa Soa, desculpa. Soa sempre bem de forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Como o festival é basicamente toda uma junção de várias atividades, workshops, instalações, sobre este contexto urbano, certo? Sobre este som citadino. O festival, o Lisboa Soa teve e terá, vai continuar, no próximo ano irá acontecer outra vez, instalações sonoras que são objetos quase escultóricos, uns mais do que outros, em que as pessoas podem fruir ou interagir com o som e dessa forma estar absolutamente despertas para o sentido da audição. Houve algumas performances também relacionadas com essa ideia de escuta atenta e que criam e que de certa forma são pensadas para o local em que acontecem e que interagem com o próprio espaço, não é? Também houve workshops, houve um passeio sonoro para crianças, para toda a família, aliás. Sim. E a ideia é, então, despertar o sentido da audição, fazer as pessoas ouvir, para estarem mais atentas a essa parte da nossa vida e, dessa maneira, contribuir de alguma forma para uma maior educação auditiva. E a minha questão é, então, se há essa preocupação, não sei, a ideia que se fica quando se lê alguma coisa sobre Lisboa Soa é precisamente este contexto urbano. Porquê a escolha do Jardim da Tapada das Necessidades, ou foi só uma não quer dizer que continue a ser no Jardim da Tapada das Necessidades. Aliás, mais provável é que aquilo é um projeto que se pode adaptar a diferentes espaços, porque as coisas são pensadas para aquele espaço, não é? Uhum. Quer dizer, houve obras que tiveram lá que não foram, que já existiam, mas que só puderam estar lá porque existiam, por exemplo, estou a falar, por exemplo, de uma instalação que era a dos cisnes do Marco Barotti, que pôde acontecer porque existia um lago, mas ele não desenhou a peça para o Lisboa Soa. Mas também, por exemplo, a instalação da sonoscopia foi adaptada para o jardim, a do João Bento foi desenhada para aquele Jardim dos Cados e foi feita toda em torno do Jardim dos Cados. A do Rodolfo, a tecnologia já existia, mas foi adaptada também àquele espaço. Enfim, a do Pedro Suzela e do Miguel Carvalhais também foi completamente desenhada para o espaço em que estava, e sendo noutro local será outra coisa completamente diferente. O Jardim da Tapada é um jardim lindo, completamente desabitado, quase. O que eu acho interessante é que isso aconteça em sítios que realmente as pessoas não estão habituadas a ir. Então a ideia também não é ficar... Não necessariamente tudo é possível. Aliás, o Jardim da Tapada, eu até tinha proposto inicialmente um outro jardim, e o Jardim da Tapada até me foi sugerido pela própria EGEAC, e imediatamente pensei, claro, o Jardim da Tapada é perfeito para isto, e pronto. E é em termos acústicos? Porque em termos de espaço, porque o som, sabes, o som, fazeres uma exposição de arte sonora é diferente de fazeres uma exposição de artes visuais, porque o som atravessa paredes, atravessa espaços. Portanto, as coisas, para não colidirem umas com as outras, tem que haver espaço. Por outro lado, também eu acho que tem que haver tempo, porque tu, quer dizer, o som precisas mesmo de te dar esse tempo, senão não consegues percebê-lo, não é? Ou apreendê-lo, sei lá. Precisas de fruir e de ter esse tempo. Portanto, seja uma coisa convidativa para as pessoas estarem e se dedicarem a essa atividade extraordinária que é a escuta. Como é que interpretas este novo mundo, ou como é que tu vês esta nova... o que está a acontecer atualmente é que as pessoas, como estamos até a falar sobre isso, há muita preocupação com o visual, ou seja, a audição passa sempre para segundo plano.
The Eyes Are Taking Over, acho que é alguém que Exato. diz isso em Soundwalkers. Como é que achas que se pode, não digo alterar este caminho, porque presumo que seja um bocado impossível, redes sociais, tudo a acontecer muito rápido, mas... Sim, mas, por exemplo, o multimédia implica som e implica imagem. Cada vez também há mais som, não há só mais imagem, também há cada vez mais som. Mas, para já, eu acho que as questões de ruído realmente devem ser pensadas e devem ser tratadas e resolvidas. E, de certa forma, a evolução indica que isso vai acontecer. Deverá melhorar, embora seja muito difícil de resolver, não é? Por outro lado, o som também não é uma coisa fácil de resolver, por várias coisas. Primeiro, porque as pessoas muitas vezes não têm conhecimentos, é uma coisa muito técnica, sei lá, basta veres que a maior parte das pessoas se calhar compra uma televisão e é capaz de calibrar a imagem e se calhar não está a calibrar o som. Por exemplo, ou, sei lá, vários dispositivos eletrónicos que têm som, há pessoas que não se chateiam nada com as teclas do telemóvel, eu chatei-me imenso, seria incapaz de ter alguma coisa com o som de teclas. Como milhões de outras coisas, eu acho que é muito variável, que é difícil as pessoas perceberem, mas as pessoas também compreendem diversas coisas. Tu podes não estar atenta ao som, imagina, estás em tua casa, não estás minimamente a pensar em coisa nenhuma, não estás a pensar que estás estressada, ou não estás a pensar... E de repente há aquele momento de pausa do frigorífico. E tu sentes imediatamente o teu corpo parece que relaxa um bocado. Exaustor. No fundo, eu acho que isto, por exemplo, a questão a coisa de fazer o Soundwalkers, e uma das coisas que eu acho que acontece bastante e que eu acho que me leva a fazer as coisas desta maneira, tem mesmo a ver com as pessoas que realmente não estão a pensar no som, tem mesmo a ver com as pessoas que nunca pensaram sobre isso e que de repente, realmente é verdade. Percebes? E pronto, e depois há todo um universo de coisas que poderíamos estar aqui horas a falar sobre isso. Agora, se isto vai mudar, eu acho que sim. Por exemplo, os carros elétricos não têm som, mas também não é bom, porque as pessoas precisam que os carros tenham som para não serem atropeladas, não é? Senão morriam permanentemente. Eu, por acaso, costumo pensar Eu uma vez conheci um designer de som que trabalhava para a Volkswagen a desenhar sons para os carros elétricos. E tu pensas, como é que será? Se saísse todo o som de trânsito, que é o maior problema das cidades, não é? O que é que vem depois? Surgem outros sons. O que seria bom era que as paisagens sonoras fossem mais diversas e ricas e que nós pudéssemos ouvir vários layers, não é vivermos no silêncio. Eu seria incapaz de viver no silêncio. Talvez essa seja a nova... Quer dizer, o som também evolui. Mas também cada vez as pessoas conseguem se isolar mais. Depois, sei lá, eu, por exemplo, agora estou a ponderar a hipótese de pôr vidros triplos em casa. Cada vez há mais formas de tu te protegeres dos problemas acústicos. Uma das formas que as pessoas mais usam e que eu acho que é gravíssima é andar a ouvir música na rua, por exemplo. Percebes? Porque tu vês, sei lá... É uma abstração completa do ambiente sonoro. Além de ser uma abstração completa, tu estás... Eu percebo isso, é muito mais confortável, não é? Sim, sem dúvida. Mas não só te desligas do mundo à tua volta, as pessoas estão cada vez mais desligadas, estão cada vez mais nas suas redes. Tu vês, eu tenho uma enteada que é adolescente, que está sempre, tu vês os miúdos estão sempre agarrados ao telefone, enfim, falam uns com os outros, vão a uma festa, vão a um jantar e estão, se for preciso, a falar com eles uns com os outros por WhatsApp ou por Snapchat ou por não sei o quê. É a parte visual a funcionar, não é? É a parte visual a funcionar, também. Sim, e depois há essa parte sonora que é ouvir música permanentemente. E ouvir música permanentemente. Mas depois falta o som, a música é para ser ouvida em condições, percebes? Também é preciso ter tempo para ouvir música, não é ouvir música como pano de fundo para tudo o que se faz. Claro. Agora, pronto. Aliás, isso vai ter... Eu estou mesmo convicta e é uma realidade que ouvir-se música permanentemente em altos berros... Sim, claro, não é bom. Tem consequências, não é? Tem consequências. Quais são os teus projetos para o futuro? Sabemos que irás ingressar numa residência artística no Chile, no Festival de Arte Sonora. Já em novembro, olha, vou defender o doutoramento, que é assim um momento especialmente... Eu queria passar à frente. E depois vou para o Chile um mês em residência. Aquilo que eu vou apresentar lá é uma instalação audiovisual, mas está dentro de um projeto maior, que é uma série no fundo o Soundwalkers eu fiz há muitos anos, não era eu na rua, com a câmara, com o som, enfim, agora
estou a fazer um novo documentário que será dividido em 5 episódios, com este tema bastante mais desenvolvido em várias vertentes, anos depois, porque Soundwalkers já tem para aí 9 anos. Esse documentário, que também, se não me engano, temos um pequeno teaser que iremos passar. Esse documentário, o teaser que eu trouxe, tem mais a ver com o material que eu recolhi na Invisible Places em Viseu, pronto, que será depois usado, porque todos estes projetos de curadoria que eu tenho feito também me trazem muito material e coisas que eu estou sempre a recolher e estou sempre a registar e a arquivar tudo o que tenho estado a fazer. Pronto, no Chile vou estar a gravar imenso material e a recolher também material para esse novo documentário. E em abril tenho a segunda edição do Invisible Places, em São Miguel, nos Açores. Sim. E depois o Lisboa Soa e pronto, próximo ano vou estar assim bastante ocupada em andamentos. Sempre a criar. Como é que instigas esse processo? Viajas muito ou passeias sem música nos ouvidos? Não, eu adoro música. Eu passo a vida a ir a concertos e gosto imenso de música e ouço imensa música. Não viajo assim, eu tenho 2 filhos pequenos também não viajo assim tanto, não é? Por acaso agora vou um mês de residência, mas pronto, como é que eu instigo? Eu enfim, estava a entregar a tese e estava-me a questionar o que é que eu vou fazer. Dar aulas não estou a ver. Posso continuar a fazer investigação, não sei. Também gosto de estar a fazer coisas, percebes? Então apresentei uma série de projetos, felizmente foram aceitos e, enfim, quando estes acabarem, irei fazer outros e inventar outras coisas para fazer. Ideias, felizmente, não faltam. E sempre... pronto, é tentar fazê-las acontecer, não é? Lutar um bocado por elas. Pronto. Acho que podemos finalizar aqui a nossa conversa. Raquel vai continuar a oferecer-nos vários projetos. Vamos acompanhar sempre o trabalho da Raquel Castro. Obrigada por terem estado connosco. Obrigada, Inês. Obrigada, eu.